E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais uma semana de quarentena e aqui a nossa quinta semana de estudos. Meu nome é Adriana, eu sou da assessoria de História, Filosofia e Sociologia, aqui do Sistema Positivo de Ensino, e vou dar continuidade a vocês no nosso tema da quinta videoaula, que foi no início dessa semana, e agora a nossa live. Aqui nós vamos comentar um pouquinho sobre o tema abordado na videoaula e fazer uma resolução de algumas atividades que ficaram propostas para vocês. Lembrando, você aí do segundo ano do ensino médio, nós estamos trabalhando com os volumes 5 e 6 do seu material. E na nossa videoaula, nós fizemos uma revisão. A gente trabalhou com o antigo regime, que foi a unidade 23 aqui do seu volume 5. Nessa discussão do antigo regime, nós vimos que era fundamental ter a compreensão que é um sistema político ancorado em 3 dimensões. Numa dimensão política, econômica e religiosa. Na questão política, a gente viu o papel do rei e vai se configurar um poder que a gente vai chamar de absolutista. Então, é um poder que tem o aspecto político, mas também a dominação em diversos setores da sociedade, por exemplo, militar, econômico, cultural. Esse poder do rei vai ser importante e o que a gente chamou a atenção para vocês ficarem atentos é quanto ao simbolismo da construção dessa figura. Além disso, na questão econômica, nós vemos a configuração de um sistema chamado mercantilista, que está relacionado a alguns conceitos como a balança comercial favorável, o metalismo e o protecionismo. Também pensar como que essa relação do poder do rei, ela é corroborada, ela é reforçada pelo poder da igreja, que vai afirmar esse poder divino. E a sociedade, por outro lado, fica marginalizada, camponeses, artesãos, passando aí um problema de miséria, de descaso, dentre eles, porque quem é privilegiado dentro desse sistema é a aristocracia e a burguesia. Presta atenção, falei com isso com vocês na nossa última aula. E aí, dando continuidade aos estudos, lá na sua unidade 24, começamos a falar sobre os aspectos do iluminismo. Lembra? É um tema muito chave, muito importante, não deixe passar batido, você precisa compreender para poder estar respondendo melhor na organização lógica dos acontecimentos posteriores. Então, a gente pensa no iluminismo como movimento, não como uma ideologia, mas é um movimento intelectual que surge na Europa, mas tem seus reflexos por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Se a gente for pegar o conceito de iluminismo, a gente vai remeter à palavra de luz, de iluminar, de trazer, de tirar das trevas, de tirar da escuridão, sendo a escuridão aí o sinônimo do desconhecimento, da ignorância, da falta de liberdade. Então, são ideias que vão estar implicadas em diversos setores, mas principalmente mobilizando 2 conceitos aqui fundamentais, que é a da liberdade. E liberdade aí pode ser em diferentes perspectivas: liberdade religiosa, liberdade política, liberdade de expressão, liberdade econômica e também a razão, que vai estar atrelado a fatores da cientificidade. Dentro disso, a gente pensa que o iluminismo ele não se dá da noite para o dia, tem o seu contexto histórico que permite a essas racionalidades, a essas ideias teóricos estarem defendendo aí novas propostas de pensamento. Então, por exemplo, a reforma protestante, está em casa isso.
A Reforma Protestante, o Renascimento Cultural, o movimento do humanismo e as grandes expansões, a descoberta do chamado Novo Mundo, são fatores que você precisa estar entendendo como é que isso vai ajudar a mudar as formas de pensamentos, a trazer novas propostas de pensar sobre essa organização da sociedade. Então, pensando aí nessa recusa a um sistema anterior que está atrelado ao tema do absolutismo, do antigo regime, que vai se ancorar em elementos da igreja, da religião, o iluminismo, ele traz uma nova proposta pautada na razão e no progresso. E isso vai ter uma mudança aí de atuação social da burguesia, que atuava junto com o rei, mas como súdito, né? Como submisso, não tinha toda essa liberdade, e a burguesia vai ser uma das responsáveis por propagar, por disseminar essas pesquisas e ideias iluministas. Então, a gente pensa todos esses valores e falamos também um pouco sobre teóricos que vão ajudar a trazer essa concepção do que é o movimento do iluminismo. A gente falou, por exemplo, a criação de uma enciclopédia, então, a pensamento de que em algum lugar eu possa reunir tudo o que eu descobri, o pensamento científico, lá liderado pelo Diderot e d'Alembert, mas também naquelas três teóricos, tem outros, temos John Locke, por exemplo, temos o Adam Smith, que não falamos também, mas que está no setor econômico, mas quando a gente fala em iluminismo, esses três sujeitos, eles estão sempre presentes aí. Um é o Barão de Montesquieu, que vai propor, por exemplo, a tripartite do poder, executivo, legislativo e judiciário. Ele não vai ser contra, por exemplo, o poder monárquico, mas um poder monárquico controlado. Assim também pensa o Voltaire, que o Voltaire ele tem essa concepção de um governo com poderes limitados, vai defender a propriedade privada e também vai criticar a Igreja Católica. Então, ele vai estar aí encabeçando movimentos em prol da liberdade religiosa, por exemplo. E também o nosso Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que já é mais contrário ao poder monárquico e que vai pensar que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe e que o mal está o quanto que essa sociedade controla a gente. Ele vai, por exemplo, se discordar do Voltaire, ser contra a concepção da propriedade privada. Dentro desse contexto, a gente percebe alguns governantes mudarem uma estratégia de governabilidade que vai ser chamado despotismo esclarecido. Então, dito isso, a gente começa a pensar como que esse movimento iluminista vai ter influência para eventos como a independência das 13 colônias, independência na América Espanhola, na América Portuguesa, na Revolução Francesa, revoluções liberais, dentre outros. E aí a gente passa a falar sobre, no nosso outro volume, no volume 6, na unidade 25, a falar sobre o Brasil colonial, mais especificamente sobre a sociedade mineira. Para a gente entender essa nova forma de comércio, é inevitável que a gente compare, com um funcionamento de uma sociedade, de uma economia no Brasil que era a da cana-de-açúcar. Continua sendo dentro desse período. Só que começa a perder espaço para um novo incentivo econômico, que é a mineração. Essa mineração, ela é impulsionada pela busca, pela interiorização do Brasil. Isso aí começa lá com os bandeirantes, com os paulistas que descobrem as primeiras jazidas aí de ouro, e que vão estar impulsionando a essa interiorização na busca de indígenas para a escravidão, das chamadas drogas do sertão, mas principalmente do ouro. Esse movimento de interiorização vai permitir, então, um deslocamento do polo, do centro econômico do Brasil, que era no Nordeste, devido
as atividades da cana-de-açúcar e tem um deslocamento aí para o centro-sul do país. As regiões das minas começam a receber pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, em busca dessas riquezas e se desenvolve um outro sistema econômico desenvolvendo aí a economia interna. É importante a gente pensar aqui nessa composição dessa sociedade que é mais diversa. Então você vê elementos do negro africano, do indígena, do branco do colonizador, do colono, pessoas de de diversas origens. Então vai impulsionar a uma mudança, inclusive cultural, no Brasil. Dito isto, esse assunto sobre a mineração não está encerrado, mas vamos resolver algumas questões referente a esses três temas que foram revisados. Então, gente, sem demoras, vamos direto para os exercícios que foram indicados na nossa aula para a gente resolver aqui na nossa live. O primeiro exercício está lá no seu volume 5, no livro de atividades, que é o exercício de número 7. E traz essa imagem, é uma questão do Enem, e essa imagem estava lá no nosso livro didático. Lembra que vocês analisaram com o professor? É uma charge. Essa é a nossa primeira pista. Qual é o objetivo de uma charge, desse gênero textual? A charge sempre traz uma crítica por trás dela. Então, isso vai nos ajudar a pensar na resposta. O comando de questão vai dizer: na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra o que a gente pode analisar, quais pistas esse comando de questão traz para a gente sobre o contexto histórico. França, Luís XIV. Estamos falando, então, aqui do período absolutista, quando a gente falou lá do antigo regime. E estamos falando aí da pretensão da figura de um rei. Então, você sabe qual é o contexto histórico, você sabe qual é o objetivo aí político da figura do rei, da simbologia. Vamos para as alternativas. Na letra A vai dizer que é a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real. Então, a charge pretende mostrar isso, o rei, gente como a gente, ele como pensando aqui que tem um viés de crítica, a charge não quer trazer essa coisa de, olha, o rei é como a gente. A letra B vai dizer que a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real, o privado. Então, mostra a vida dele, como ele realmente é e o que ele se apresenta para o público. Será que é essa dualidade aí? Mas ele vai dizer que é uma unidade, que é como se fosse uma coisa só, o público e o privado. Na verdade, ele não se mostra dessa vida privada. O rei se coloca como essa figura mítica. Então, a B está incorreta. Na letra C vai dizer o vínculo entre a monarquia e o povo, pois levam ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Então, quer mostrar, aproximar a figura do rei do povo, mostrando como ele é. Na verdade, quer fazer uma crítica. Ó, tá vendo? Ele é assim. Ele não é essas mil maravilhas que vocês estão falando, essa toda divindade. Então, a C está errada. Na letra D vai dizer o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos que os outros membros da corte. Os outros membros da corte também fazem, digamos assim, um consumo parecido de vestuário. E não é somente desse rei do Luís XIV que estamos falando de uma prática geral. A alternativa correta é a letra E, que vai dizer que a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Essa pretensão de mostrar uma figura que não existe, é uma figura perfeita, mostrando escondendo as imperfeições do corpo. Então, a alternativa correta de letra E. A próxima questão é a número 8, que tem um trecho de Nicolau Maquiavel. Olha aí a nossa pista. Maquiavel é um teórico absolutista. Vai dizer que o príncipe sábio não pode, pois, nem deve manter-se fiel às suas promessas, quando extinta a causa que o levou a fazê-las.
O cumprimento delas lhe traz prejuízo. Este preceito não seria bom se os homens fossem todos bons. Como, porém, são maus, e por isso mesmo faltariam a palavra que acaso nos dessem, nada impede que venhamos nós a falar também a nossa. Então coloca aí o príncipe que não precisa cumprir as suas promessas, que não precisa, porque os homens são maus, então ele pode agir com essa maldade. Então, o enunciado vai dizer que após ler o trecho de O Príncipe, é uma obra, não é o Pequeno Príncipe, destaque o princípio aplicável diretamente à teoria política defendida por Maquiavel. Ora, se você estudou e sabe que o Maquiavel tem esse conhecimento, que o Maquiavel ele é um autor que tem teorias absolutistas, ou seja, a favor do poder monárquico, e o discurso dele vai ser a favor que ele deva agir para o bem ou para o mal, mas que haja de acordo com seus interesses e para manter o seu Estado, a gente já tem um encaminhamento de pensar aí nessas respostas. Na letra A vai dizer que a pretensão dele é o pluripartidarismo. O rei deve ter em torno de si ministros que defendam projetos diferentes para garantir a sua autoridade. Gente, pluripartidarismo não combina com o absolutismo. Não há essa competição, não há nem partidos políticos. Então, essa alternativa ela não faz sentido aqui para a gente pensar no contexto do Maquiavel e nem que o texto traz essa evidência. Na letra B, diz que os fins justificam os meios. O rei tem uma moral própria, onde suas atitudes encontram justificativa no bem comum do reino. Olha o Maquiavel justificando. Você não deve cumprir as promessas, você não tem essa obrigação. Porque os homens são maus. Se os homens fossem bons, mas eles não são bons. É isso que o texto está falando. Então, ele está justificando aí as atitudes do rei. Ele não precisa justificar com ninguém. Essa aí é a mais correta aí para gente. Teoria do direito divino. O rei é escolhido por Deus como seu representante na terra. Poderia até ser uma teoria absolutista, que é do Bossuet, mas não é a do Maquiavel. E o Maquiavel, no trecho, não está falando do direito divino, ele está falando da índole, da atitude do rei. Então, não é a C. A D, teoria do contrato social. Existe entre o rei e seus súditos um contrato que comanda com poderes absolutos, pois o povo assim o permite. Está dizendo que tem um acordo aí entre o rei e o povo? Um contrato? Não, está dizendo que o rei deve agir da sua maneira. Então, não é a letra D. E a letra E vai falar de parlamentarismo. O rei deve ter o seu poder limitado pelas leis elaboradas por deputados escolhidos por voto popular. Bem, parlamentarismo é uma outra prática monárquica que vem a surgir depois, não é do contexto aí do Maquiavel, do absolutismo. Então, a alternativa correta é a de letra B. De bom, você acertou. A última questão sobre o antigo regime era a questão de 11, que vai falar que a política econômica que vigorou do século XV ao XVIII nos Estados modernos europeus recebeu o nome de mercantilismo. Já vem na tua cabeça tudo aquilo que a gente falou de mercantilismo. Sobre essa política econômica, responda as questões a seguir. Descreva 3 características do sistema mercantilista. Ou seja, quais são o que caracteriza um sistema mercantilista? Isso aí, ó, tá na ponta da língua já, né? Nós falamos. Uma delas é a balança comercial favorável, quer dizer, mais exportações do que importações, gerando riquezas aí para o Estado. A outra é o metalismo, a acumulação de metais, de ouro e de prata. Quanto mais riquezas, ouro, metais, um Estado acumula, mais rico ele é, mais soberano ele é. E a outra que nós citamos também nas nossas aulas é o protecionismo alfandegário, que são aquelas medidas restritivas através de taxas, impostos, para os produtos que chegam dentro do seu país, impedindo aí que eles tenham preços que vão concorrer com o produto interno. Olha aí as 3 características: metalismo, balança comercial favorável e o protecionismo alfandegário. Na letra B, nós temos a questão: por que o mercantilismo e a Igreja Católica foram elementos importantes no antigo regime? Lembra lá de aquela triangulação?
A gente tem um poder político, representado pelo rei, nós temos o poder econômico e religioso. Tudo isso caracteriza essa estrutura do antigo regime, porque tanto a economia quanto a religião vão apoiar esse poder do rei. O rei, né, o monarca, ele possui o domínio sobre a economia no mercantilismo, então o Estado detém o poder econômico, então é uma coisa só, digamos assim, e a igreja vai aprovar esse poder real, é um acordo, uma aliança formada com o monarca. Então, a igreja vai aceitar porque ambas vão se sustentar. O rei vai apoiar o poder da igreja e a igreja vai apoiar o poder do rei. Então, o que a gente pode colocar é esse apoio mútuo que vão confirmar o poder absoluto do rei, tanto da igreja quanto do mercantilismo. Passando aí para a nossa próxima unidade, que é a unidade 24, sobre iluminismo. Tínhamos lá uma questão, lá no seu livro didático, na página 63, o número 2, que vai fazer 4 afirmações sobre iluminismo. Vamos lá, se é correto ou errado. Número 1, foi um movimento homogêneo, representado exclusivamente pela burguesia em ascensão com objetivos políticos. A burguesia sim estava em ascensão, tinha objetivos políticos, pode até ser, mas é mais econômicos, mas não era um movimento homogêneo. Várias pessoas pensaram de diferentes formas. A gente viu aí diferentes pensadores iluministas, Montesquieu, o Rousseau, podemos pensar no Adam Smith, podemos pensar no John Locke. Cada um tinha um objetivo. E então não é o iluminismo uma ideologia homogênea que todos pensam da mesma forma, mas o que proporciona a forma de pensar diferente daquela tradicional que estava se consolidado. Então, aonde está errada? O seu maior filósofo foi Maquiavel, que defendia que o príncipe deveria usar dissimulação quando as condições assim o exigissem, parecendo a todos, entretanto, sincero e íntegro. Acabamos de resolver uma questão sobre Maquiavel e vimos que Maquiavel ele não é um pensador iluminista, mas sim absolutista. O Maquiavel ele vai falar sim que o príncipe tem essa dissimulação, que ele pode agir, né, como vimos na questão anterior, como bem entender para o bem do seu reino, para a sua soberania, mas ele não é um filósofo iluminista. Você que estava ligado nisso, não marcou essa. A 3 vai dizer: Rousseau, em seu discurso sobre a origem da desigualdade, afirma que a raça humana estaria em situação melhor se, quando o primeiro cercou um pedaço de terra e disse: "É meu", alguém tivesse gritado aos companheiros que os frutos da terra pertencem a todos e ela mesma não pertence a ninguém. Então, essa é uma das bases do pensamento do Rousseau, que é a recusa à propriedade privada. Porque, de acordo com o discurso dele, a propriedade privada vai gerar a desigualdade social, porque se um pode ter, o outro não pode. Então, é uma questão de poder aquisitivo. Então, Rousseau vai ser contra isso, por isso essas ideias estão presentes na sua obra aí, O Discurso sobre a Origem da Desigualdade. Qual é a origem da desigualdade? O Rousseau vai fazer uma análise sobre a economia. Está correto? E a quarta a afirmativa diz que Voltaire, deixando inúmeras obras de variados gêneros, foi um grande propagandista e agitador do período. Isso é legal também da gente pensar que esses intelectuais, eles mobilizavam diversos assuntos. E, inclusive, tem esse domínio no meio da propaganda, né, de folhetos, e Voltaire vai ser um grande propagador do pensamento iluminista. Sim, está correto. Então, a alternativa correta é a letra D. Então, vamos lá, próxima questão aqui. O número 3, na página 64, é uma questão bem bacana, porque traz essa imagem do Domênico Rams, que é o Gabinete de Curiosidades. Olha só, uma imagem do século XVII, que vai trazer um gabinete com várias coisas diferentes.
E vamos olhar, então, no texto, quais as pistas que ele nos dá para o olhar, como que a gente deve olhar para essa imagem, o que a gente deve estar atento a ela. Essa obra de arte representa um gabinete de curiosidades do século XVII. Desenhos, identificou lá os desenhos? Pinturas, também tem pinturas. Esculturas, apetrechos científicos, exemplares de botânica, tá vendo as raízes ali? E zoologia, você consegue ver animais ali dentro? Eu acho que eu consigo ver aqui. Objetos de ótica e até mesmo uma arma e um crânio. O crânio está lá em cima da prateleira. Indicam a ampla diversidade de interesses de um indivíduo contemporâneo da Revolução Científica. É isso que eu estava falando, inclusive, quando eu falei do Voltaire para vocês, que muitos intelectuais, eles dominam diversas áreas de conhecimento, diferente de hoje, né? Porque uma pessoa hoje domina somente aquela área específica. Por exemplo, eu só domino história, não vem falar aqui comigo sobre matemática, sobre a língua portuguesa, porque eu tenho algum conhecimento, mas não domino sobre tudo. Mas os intelectuais desse momento tinham, né, essa visão mais ampla de informação. Algumas referências podem se remeter a descobertas e inovações do século XV a XVII, que contribuíram para a mudança da mentalidade ante a natureza e as percepções do mundo. Então, graças a essas curiosidades, a essas investigações, isso ajudou ao movimento iluminista. A questão vai dizer que, com base nessas informações, faça o que se pede, identifique os elementos que remetem aos estudos da natureza e do ser humano. Então, você poderia lá falar aqui de estudos da natureza, o crânio, as raízes da botânica, as pinturas também é um estudo da produção do ser humano. Então, você pode dar essa noção dos elementos, que são vários aí, que justificam a sua resposta. Na letra B, é para a gente relacionar as colunas. Navegação marítima, pólvora, corpo humano e prisma e espelhos. Qual foi a relação que vocês fizeram? São inovações da ciência e que vão impulsionar nesse movimento iluminista. A navegação marítima está ali, ó, possibilitou a ampliação de noção de mundo e a conquista de novos territórios. Graças a navegações, o novo pode ser conhecido, novas pessoas, novas formas, novas culturas, alimentação, etc. A pólvora, a última ali, ó, trazida do Oriente, da China, a sua aplicação garantiu a supremacia bélica do novo mundo. Ou seja, a dominação através das armas, o conhecimento da pólvora vai, infelizmente, trazer essa conquista do novo mundo por meio da violência. O corpo humano é o objeto da ciência, que estuda desde a sua composição até o funcionamento de diferentes sistemas. Então, essa exploração da ciência vai impulsionar aí no pensamento iluminista. E os prismas e espelhos, a sua experimentação passou a ser considerada fonte de conhecimento. Então, estamos falando aí de vários movimentos, invenções, novidades que vão impulsionar os pensamentos. Gabarito 3, 4, 1, 2. E a nossa última questão aqui, agora no seu livro didático, no volume 6, na página 9, a parte de conexões. É uma questão aí de vestibular, que caiu em Minas Gerais, que vai dizer que os historiadores são quase unânimes em reconhecer que a atividade mineradora do século XVIII resultou numa forma específica de colonização que a diferenciava do resto do Brasil. Considere o contexto histórico da América Portuguesa e no que se refere à sociedade e economia colonial do século XVIII e diferencie essa forma de organização daquela realizada no Nordeste açucareiro nos séculos XVI e XVII. Bem, estamos falando aqui do Brasil colonial, na mineração, e o Norton trabalhou com vocês essas diferenças, esses aspectos que diferenciam a economia açucareira da mineratória. E é isso que ele está pedindo para que você analise qual é a diferença. Considerando o contexto histórico, então, podemos colocar, por exemplo, uma diferença é que a economia açucareira ela é basicamente rural.
enquanto a mineratória ela é urbana, o desenvolvimento das cidades, né, cidade, de vila para cidades durante esse momento na região das Minas. Uma outra questão é a sociedade. É uma sociedade na açucareira muito rígida, que a gente tem lá o senhor de engenho, os escravos e poucas outras pessoas aparecem nessa participação. Mulheres, agregados, existem, mas pouco aparece nessa mobilidade social, diferente da questão na economia mineratória, em que outros sujeitos, comerciantes principalmente, mulheres, religiosos, uma mobilidade maior de pessoas socialmente aí dentro desse tipo da economia. E uma outra questão que a gente poderia colocar é até a religião. Enquanto nós temos na açucareira, lembra que dentro do engenho tinha essa dominação, a presença de capelas? Vamos ter uma grande quantidade, sim, de igrejas nas cidades que vão se formando, mas também outras ordens religiosas, um sincretismo religioso começa a aparecer. Esses assuntos a gente vai estar explorando ainda na nossa próxima aula, ok? Então, a gente encerra aqui os nossos exercícios. Desejo bons estudos, bom descanso também e até a próxima aula.